Fala, galera! Meus queridos alunos do 8º ano, Ricardinho Matemática novamente, desta vez dando continuidade à aula diária, exatamente. Tivemos a aula massa sobre área das figuras planas, noção de áreas. A gente usou lá a parte do malha quadriculada para perceber algumas áreas. Hoje a gente vai usar algumas fórmulas matemáticas, exatamente. A gente vai saber qual é a fórmula da área do quadrado, do triângulo, de outras figuras que a gente vai desenvolver. Então, a gente vai ter a parte 2 da aula de hoje. Se você pensar, Ricardinho, eu perdi a primeira aula, não tem problema. Você vai lá no YouTube e vai analisar a aula direitinho e ver a continuidade. Mas nesta aula eu vou dar uma revisãozinha, então fica aqui, fica ligado de todo o conteúdo que a gente viu na aula anterior para a gente dar sequência à aula de hoje. Vai ser massa, preste atenção que vai ser top. Tudo belezinha com vocês? Já separou aí todo o seu ambiente de estudo para porque a gente começar essa aula massa, tudo direitinho. Vai ser show, hein? Preste atenção aí. Não esquece que essa aula também passa na TV, você deve estar assistindo na TV nesse momento, ou está no aplicativo, ou está assistindo no YouTube. Tem 3 opções para vocês aí. Na TV, no canal 22, TV Nova Nordeste, você nos assiste aí pela canal 22.4, exatamente. Também temos aí o aplicativo Educa Recife, esse mesmo, você tem que baixar esse aplicativo se você não tem ainda. Pega a câmera do teu QR Code, coloca agora aí, direitinho, você vai baixar esse aplicativo, vai dizer, eita, agora eu vou conversar direto com o meu professor, com o Ricardinho e com a professora que está no chat, que daqui a pouquinho eu lhe apresento, que apresento ele, e hoje o professor está comigo, me auxiliando. Também pode acessar no computador a aula aí, ó, no YouTube, você vai ver as nossas aulas, que eu vou comentar sobre ele direitinho, que vai ser uma playlist bem arrumadinha. Mas dentro do aplicativo, você tem também tudo organizadinho lá, as aulas bem direitinho. Tem como conversar no chat com o professor. Olha, você só tem a ganhar. Baixa esse aplicativo. Você pode assistir pela TV e também baixar o aplicativo. E aí conversar com o professor e assistir na TV ao mesmo tempo fica massa. Tá bom? Olha, no chat de hoje está o professor Pedro Vitor. Passa para Pedro aí. Ei! Fala, galerinha! Vamos embora, tô aqui já no chat, beleza? Mande sua mensagem, participe aqui, tá bom? Hoje eu vou estar auxiliando aqui o professor Ricardo, fazendo os comentários aí sobre a aula dele e também passando aí para ele as perguntas, né? Os comentários aí de vocês aqui no chat, tá bom? Então, boa aula para vocês, qualquer coisa estou aqui à disposição. Então, olha, tem Pedro aí aguardando vocês mandar aquela mensagem lá no chat para eu responder aqui ao vivo para vocês. Caso você esteja lá pelo YouTube, não tem problema, você pode deixar aquela mensagem lá no vídeo, na descrição lá, bota lá a mensagem, ó, Ricardinho, esse tópico da aula foi massa, eu quero saber isso aqui, aquilo outro, que lá tem a playlist completa, você pode deixar uma mensagenzinha que Ricardinho vai estar ligado lá nesta aula e vai acompanhar a sua dúvida para tirar bem direitinho, tá bom? E vamos embora começar a nossa aula, porque a gente viu na aula passada o quê? A noção de área parte 1, exatamente. A gente viu o que seria área, na verdade. O que significado de área? Área. Você está acostumado em casa aí a falar a palavra área, não é isso? A área do meu quarto, a área da TV, a área do piso, a área daquilo. Você está acostumado a falar essa palavra área. Mas que área, na verdade? É um espaço ocupado, é uma região interna de uma figura. Por exemplo, se a gente olha para uma TV, aqui, ó, a TV que você está me assistindo, se estiver aqui pelo TV Nova Nordeste, você está observando que essa sua TV é uma parte plana, então toda a região interna dela, ela é chamada de área, toda ela, tá bom? Não esquece disso. Você vai ver a parte da área, toda a região interna da figura. Se eu tenho aqui esse quadrado, porque tem lados iguais, você observa que a parte interna da figura, ela é região área dela. E aí a gente vai ter uma nomenclatura específica que a gente vai ver na aula de hoje em relação a essas medidas específicas. Por exemplo, se a gente coloca aqui metros e metros, que é o SI, o Sistema Internacional, você vai ver que pode ser também centímetro, mas a gente está usando o metro. Aí eu vou colocar o metro vezes o metro, vai ser metro ao quadrado. Toda vez que eu falar em área, você vai lembrar de metro quadrados, quando for a medida de metros. Se for centímetros, vai ser centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Ou seja, toda vez que eu falar de área, você vai lembrar que vai ter que botar a unidade ao quadrado. Não esquece disso, tá bom?
Também a gente viu na aula passada que quando a gente vai falar assim, ó, eita, a gente foi lá no Arrudão, aqui em Pernambuco, aquele campo grandão, né, Pedro? Eita! O maior estádio de Pernambuco, olha aí. O pessoal ali tá gostando muito não, mas a gente tá gostando, Pedro, aqui. A gente tá gostando aqui. Tá tudo certo. Ó, e aí a área, a região interna dele, a gente vai dizer que tem uma medida específica, que é você multiplicar base pela altura. Se eu multiplicar a base pela altura, eu vou ter a região da área completa, a área da figura, que é, nesse caso a gente vai aprender hoje, que é base vezes a altura da área do retângulo específico. Só que quando você vai ver dimensão, ó, estádio, José do Rego, Maciel, Arruda, tem uma dimensão de área, tal. Nesse caso eu botei o exemplo 8.250 metros quadrados. Então você vai ver que tem uma medida específica, essa medida é dita em metros quadrados por causa da dimensão que ele multiplica a base pela altura. Esse é o motivo, tá bom? Então não esquece disso não. E aí, quando você vai lembrar sempre essa medida, ela sempre vai ser ao quadrado, metros ao quadrado, quilômetros quadrados, se for uma dimensão maior do que um estádio de futebol, você vai observar isso aí, tá bom? Então, a gente vai ter as principais unidades, centímetros quadrados, metros quadrados e quilômetros quadrados. Não quer dizer que só tem essas, não. Existem outras, tem uma aula específica que a gente trabalha isso, que é chamada Sistema de Unidade de Medidas, vai ver quilômetro, hectômetro, decâmetro, metros, centímetro, decímetro, milímetro. A gente vê até a maneira de como calcular, como deslocar a vírgula para um lado para o outro, que não é a aula de hoje. Hoje você vai entender que existe essas unidades de medidas para essas áreas específicas, tá bom? A gente pode ver essa aula também. Mas também na aula passada a gente percebeu, tá, Ricardinho, a gente viu que figuras poligonais, que você vê no 7º ano, professor Pedro, e aí vê a área é fácil, você viu lá na malha quadriculada, tem uns quadradinhos, né? Contar os quadradinhos e aí desenvolve. Mas se for um círculo, a gente sabe que tem a fórmula específica para calcular a área do círculo, mas ainda a gente está no processo de desenvolver só colocando a malha quadriculada. Então, na malha quadriculada também tem como descobrir a área do círculo sem fazer cálculo de fórmula da área do círculo. A gente viu que a área do círculo é πr ao quadrado, π é uma letra grega, que vale aproximadamente 3,14, tá bom? R é o raio, é do centro à extremidade da figura, a gente já viu isso. Mas, se eu for colocar a malha quadriculada, tem como. Se eu colocar a malha quadriculada e botar qualquer figura em cima dela, vai ver que toda ela não vai ser preenchida, mas a gente consegue desenvolver. Bora analisar aí, ó. Observa na malha quadriculada. Se eu colocar a malha quadriculada e considerar que cada quadradinho desse aqui, ele é uma unidade de medida específica, e se eu colocar aqui dentro qualquer figura, nesse caso eu vou botar o círculo, observa como você vai perceber que dá para descobrir também a área dessa figura. Como assim, Ricardinho? Dá. Se você for ver todos os quadradinhos que foram preenchidos corretamente, sem espaço algum, observa aí na tela que está cheia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, você vai contar todos eles de dentro, mais aqueles outros que não está totalmente preenchido nas laterais, observem aqui, ó, esse com esse, e você vai preenchendo os espaços de um com o outro. Quando montar todo ele, você vai ter a área completa desse círculo, e a área completa desse círculo é 48 centímetros quadrados. Porque 1 centímetro quadrado é um quadradinho, e eu tenho 48 quadradinhos completos montando a figura. Vê que massa. Então tem como a gente descobrir a área de uma figura, que é um círculo, através de uma malha quadriculada. Tá vendo aí, Pedro, como é massa perceber aí as formas diferentes de calcular uma área, não é isso? É verdade. E não só, né, como o Ricardo mostrou aí, não só a área de um quadrado, né, de um retângulo, que são figuras que a gente observa frequentemente aí no nosso dia a dia, né, que muitas vezes a gente vê numa reforma aí de casa, né, o pedreiro calculando aí, quando ele vai mandar para você comprar a cerâmica, ele faz um cálculo, né? A gente vê que existe um padrão para essas cerâmicas, certo? Que você vai colocar, por exemplo, no piso da sua sala, tá? Então, as caixas que vendem aí nos armazéns, eles colocam a cada caixa fechadinha lá, cerca de 2 metros quadrados aí de área. Então, ele calcula a área lá do piso que ele vai revestir aí com a cerâmica, certo? E aí ele divide por 2 e aí ele encontra a quantidade de caixas necessárias para você fazer, colocar aí o revestir
o piso que você deseja aí da sua casa, por exemplo, com aquele tipo de cerâmica. Mas quando a gente tem aí figuras que a gente chama aí de irregular, né, como por exemplo a área de um círculo, tá? A gente vê aí que temos pedaços, quando a gente coloca numa malha quadriculada, que aquele quadradinho lá, ele não foi completamente preenchido pelo aquele círculo. Então você pode encontrar uma área aproximada. Era assim, professor, posso falar, né? Pode. Era assim, professor, que o pessoal, eles calculavam, por exemplo, a área de um país. Tá? Então, a área de um país, por exemplo, a área do Brasil, como era calculada lá em 1962, por exemplo. Né? Não existia a tecnologia que tem hoje. Hoje existe o GPS, né? Hoje existe aí os satélites, que dá para colocar e ter uma visão de cima, que ele já dá a área já, se aumentou, se diminuiu, o que foi que aconteceu com a área do território daquele país. Mas em 1962, por exemplo, não existia essa tecnologia. Então o que é que eles faziam? Pegavam um mapa, né, daquele país, que era uma redução, né, ou seja, eles pegavam o mapa, né, e colocavam numa escala, tá? Reduzia, colocava ele numa malha quadriculada e fazia justamente isso. Verificava a região que estava preenchido por todo o quadradinho, mas aquele quadradinho que pegava só um pedacinho do território brasileiro, né, aquelas irregularidades, eles saíam juntando para ter uma estimativa. Então, claro que até hoje em dia a gente não tem a área exata, né, do território nacional, por exemplo, mas a gente pode ter aí, hoje a gente tem uma estimativa muito mais precisa do que era antigamente, mas também que nos dava aí uma ideia de como a gente calculava a área desses territórios. Muito bom. A contextualização do professor Pedro. Observe aí onde é usado aí essa malha quadriculada, onde era usado muito, né, para poder calcular as áreas específicas, né? Hoje a gente tem o GPS, né? Se a gente colocar em Google Maps, tem várias coisas que a gente vai observar que consegue calcular rapidinho pra gente. A tecnologia nos ajuda, né? Mas antigamente não tinha, não. E o cara tinha que desenvolver aí um método para descobrir mais ou menos a região territorial daquela nação, daquele estado, daquele município, daquela região específica. Mas hoje a gente vai, além dessa malha quadriculada, a gente vai ver as fórmulas específicas de calcular. Aqui tem um exemplozinho de uma malha quadriculada, já com desenhozinho, e é parecido com aquela anterior, só que a gente quer saber qual é a área total. E é do mesmo jeitinho, a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos completos. E a gente vai precisar juntar os outros pedaços, ó, que está faltando um pedacinho aqui, preenche aqui, ó, esse pedacinho preenche aqui, para montar novos quadrados. E aí, quando eu fizer isso, eu vou ter um total aí de 15 centímetros quadrados, considerando que um quadradinho é de lado 1 centímetro, então a área vai ser 1 centímetro quadrado, porque é 1 vezes 1, 1, e centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Então veja como é simples, a gente não fez cálculo algum. Também tem um retângulo aí, observa, a gente viu na aula anterior que eu tenho, aqui embaixo eu tenho 8 quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai multiplicar a base pela altura ou contar quantos quadradinhos tem aqui ao todo. Tem duas opções. Então, se eu fizer a fórmula matemática, eu faço base vezes a altura, 8 vezes 4, ou eu vou contar quantos quadradinhos foram preenchidos. E ao total vai ser 32. Está vendo como é simples? Tem várias maneiras de você desenvolver. A aula passada eu trouxe para vocês aqui uns tangranzinhos, umas figuras geométricas, e vocês observaram que o retângulo em si, se eu cortar ele no meio, ele vai dar um triângulo. Então, essa é a mesma dimensão, a figura que está na tela de vocês. Se vocês observarem, a base tem 8 quadradinhos e a altura tem 4. Então, eu poderia pegar a área do retângulo, que foi 32, e apenas dividir por 2, porque o triângulo é a metade do retângulo, quando ele tem a mesma dimensão. Observe que a base e a altura é o mesmo valor. Então, se a área do retângulo for igual a 32, a área do triângulo vai ser a metade dele, vou dividir por 2, e vai dar igual a 16 centímetros quadrados. Veja como é simples, fácil e tranquilo, né? Para poder calcular. Agora, hoje, a gente vai ver algumas figuras. E, que nem Pedro falou, uma parte irregular, ou seja, vou pegar umas figuras e montar uma em cima da outra, como é que cai algumas avaliações para vocês desenvolverem. Observem.
Se fosse uma figura dessa assim, desse tipo aqui. Ricardinho, eu faço o que agora? Ó, tem figura, ó, tem uma, duas, três figuras diferentes. E juntei elas e eu quero saber a área total dela. Eu posso desmembrá-la, observe aí que eu posso calcular a área do triângulo, mais a área dos dois quadrados, um maior e um menor, tá bom? E fazer os cálculos devidos. E aí a gente vai ter alguns valores. Que fórmula eu vou usar? A gente viu na aula passada que a área do retângulo é base vezes altura, a área do quadrado pode ser chamado também de base vezes altura, mas a gente botou a nomenclatura L ao quadrado, porque a base e a altura são iguais, L vezes L, L ao quadrado, vocês já desenvolveram isso, tá bom? E aí eu vou pegar essa informação e jogar lá. Colocando valores na figura, você vai ter, ó, a figura é essa, mais ou menos. Que figura é essa, né? Eu vou desenvolver como? Eu vou colocar lá um triângulo, tá bom? Como é que eu boto triângulo, Ricardinho? Você vai parar e colocar figuras que você conhece. Aí você está totalmente troncha a figura, né? Eu sei, vou fazer o que aqui, Ricardinho? Não tem uma fórmula específica. Eu sei que ali parece um triângulo, parece um retângulo também, um quadrado. Então você vai traçar com seu lápis, com sua caneta, quando estiver diante de um exercício, retas e montando figuras que você conhece. Observa, se eu fizer assim, traçar uma reta, já montei um triângulo, aí eu sei que ali um triângulo, a área é base vezes a altura sobre 2. É uma coisa conhecida por vocês. Mas a outra ali ainda não está tão bonitinha. Eu posso fechar ela e montar outras duas figuras. Ó, agora eu tenho 3 figuras conhecidas por mim, conhecidas por vocês, tá certo? Triângulos, e eu tenho aí figuras montadas que a gente sabe as fórmulas. Se for retângulo, base vezes altura. Se for quadrado, também pode ser base vezes altura. Se for triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Aí agora eu vou botar valores aí. Se eu colocar valores. Ó. Primeiro a gente sabe que vai calcular as áreas separadas e vai botar uns valores para cada um deles. Se eu botar valores, vai ficar assim, ó. A área do triângulo, base vezes altura sobre 2. A área do retângulo, base vezes altura. E a do quadrado, ou base vezes altura, ou o lado ao quadrado. Eu tenho 3 figuras e eu posso fazer 3 cálculos diferentes. Aí depois somar os 3 para dar a área total da figura. Tá bom? Então, digamos que as dimensões são essas. Vamos lá. Eu tenho uma figura, que é um problemazinho que geralmente cai em avaliação. Ó, eu tenho uma basezinha aqui, que é 60. Eu tenho aqui 20, ó. Esse lado aqui também vale 20. Tá bom? Então, se eu fechar aqui, já sabe que esse lado é igual a esse, ó. Já tá uma cara de quadrado, que são lados semelhantes, a gente vai pensar nisso. E aí aqui, eu observo que aqui tem 30 centímetros, ó. E aqui também 30, são lados semelhantes. Aí você vai pegar o seu papel, sua caneta aí, e vai tentar desenhar isso aí e perceber o que pode fazer. Vai riscar e montar o quê? Montar triângulos, montar quadrado, retângulo, montar figuras que você já conhece. E aí você já tem os valores e vai calcular a área de cada um individualizada e depois somar as 3 áreas. E aí você vai conseguir encontrar a área total da figura. O total é a junção das figuras que estão aí. Então, como é que fica? Bora analisar. A primeira figura foi um triângulo. E o triângulo, a gente percebeu que tem aqui, ó, 40, tá bom? Se aqui é 40, aí eu vou ter que descobrir quem é esse daqui de baixo. Quem é esse? Sabendo que o total aqui vale 60. Observou? Ó. E aí, como é que eu vou descobrir isso, Ricardinho? Bora lá. Se eu tenho 60 ao todo embaixo, e eu percebi que aqui já é 20, então, se aqui é 20, 20 mais quanto que vai dar 60? 40. Então, aqui é 40, então aqui também é 40, porque são paralelos. O que é paralelo, Ricardo? Aquele que não se cruza, ó. Eles são semelhantes, ó, são iguais. Então, observa que esse aqui é igual a esse. Tá bom? Então, observou que agora eu tenho a base e tenho a altura do triângulo. E você sabe que a fórmula da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. E aí a base é 40, a altura é 40. E aí eu faço o cálculozinho. Bora fazer o cálculo? Do triângulo, o cálculo do retângulo e o cálculo daí do quadrado. Porque observou que aqui é um triângulozinho, aqui é um quadrado, porque são dimensões diferentes, ó, 40 e 30, não pode, quadrado não, retângulo, desculpa, dimensões diferentes. E aqui é um quadrado que são dimensões iguais, ó. Então você observa que para fazer o cálculo agora, ficou mais simples. Triângulo. Base vezes altura sobre 2. A base é 40, ó. A altura é 40. Multiplica 40 vezes 40. Você pode fazer 4 vezes 4, 16. E botar os 2 zeros, fica 1.600, né? E dividir por 2. E aí você vai descobrir a área
do triângulo, que é 800 centímetros quadrados. Não esquece da unidade de medida, ó. Centímetros quadrados, porque aqui é centímetro com centímetro, centímetro quadrado. Mas, ô professor, e a outra figura? Aí você sabe que já tinha os valores lá específicos para você fazer. Então, eu já posso calcular ou essa daqui, base vezes altura, ou esse aqui, o lado ao quadrado, ou base vezes altura também. Tanto faz, tá bom? Então, a gente vai na sequência aí calcular esse daqui. Aqui embaixo, ó. Base é 40, altura é 30. E vai multiplicar, ó. Fórmulazinha, base vezes altura. 40 vezes 30, você pode fazer 4 vezes 3, 12, e adicionar os dois zeros, fica 1.200. E vai calcular lá, e vai ter 1.200 como a área do outro. Então, já tenho duas figuras, ó. Eu tenho essa e essa. Já pode somar 800 com 1.200, tá bom? Ó, já tem um total esse e esse. Agora, falta esse aqui, ó. E aí, eu vou fazer também base vezes altura ou lado ao quadrado, porque são lados iguais, é um quadrado. Então, o lado ao quadrado é 20 ao quadrado, que é a mesma coisa de 20 vezes 20. E aí, você vai ter aí o cálculo, olha na tela aí, ó. Você vai perceber que vai ter 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20, 400. Então, eu vou somar os três elementos, ó, 800, 1.200 e 400, e vai dar a minha área total, completa, a área toda. E é isso que é a pergunta da questão. Qual é a área total? É juntar as três figuras. Se eu consigo juntar as três figuras, eu consigo desenvolver a área completa. Então, esse raciocínio, quando for falar de área de figuras planas, é que eu quero que vocês tenham. Veja, até agora a gente colocou só noções do que é a área, e agora a noção de juntar figuras que aparentemente são irregulares, né, que a gente não conhece os valores finais, e a gente corta elas, traceja lá retas e monta figuras regulares, ou figuras conhecidas, é melhor falar assim, junta elas e vai dar o total da figura. Esse é raciocínio. Quando for em sequência, a gente vai ver questões que vai ter, além de números, letrinhas que vai colocar lá desconhecidas. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho o conhecimento. Mas entenderam aí como é que é o processo? Você vai colocar figuras conhecidas por vocês e somar as áreas, vai dar a área total. E aí eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho em outra figura para seguinte, tá bom? Olha só. Sim, qual é a área total aí? Só é somar, né? 800 mais 1.200 mais 400. 800 mais 1.200, 2.000, mais 400 vai ser 2.400. Pode deixar isso nos comentários aí, se você já conseguiu compreender. E eu vou deixar um desafio para vocês, para a próxima aula. É uma questão parecida com essa, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho e deixassem nos comentários do YouTube, do chat aqui, qual seria o possível gabarito. Enquanto o Pedro vai comentar aqui esse tipo de questão aí para vocês. Ó, na próxima aula ele vai ter uma figura como essa, ó. Pensa aí um pouquinho, tira o print se estiver aí na TV, tira uma foto, se tiver no aplicativo, tira o print, e aí você vai tentar calcular a área total dessa figura aqui. Na próxima aula eu vou resolver com vocês isso aí. E aí, Pedro? Show de bola, galera. A aula top de verdade aí do professor Ricardinho, certo? Prestem bastante atenção. Ele ajudou também um pouco, né? Porque na primeira imagem lá que ele colocou, ele já colocou as linhazinhas tracejadas, não foi? Facilitou, já né? facilitou para você visualizar aí já no começo. Então, tentem resolver aí a imagem que está aí na tela. Vou pedir para o meu pirra colocar aí bem grandona aí para você ver, certo? Então, pode notar aí que essa figura, ela é formada aí, tá? Pela figura, agora que ele deixou mais fácil ainda, né? Ele dividiu aí as figuras, Estão os valores aí. certo? Colocou cores nas regiões aí, certo? Já tem os valores aí, então você precisa encontrar aí, por exemplo, a altura do triângulo, quanto vale a altura desse triângulo aí, verdezinho, certo? Eu tenho aí uma figura amarela, será que é um quadrado? Vai depender do outro lado aí daquela região, certo? E aí o retângulo aí azulzinho, já dá para saber que é um retângulo, né? Tem 5 metros na base e 12 metros aí na altura. Então, calcule aí o valor de cada um, depois efetue a soma, certo? Essa é a ideia aí, aplicada à ideia anterior também, que ele resolveu o outro exemplo, tá bom? Então, você pode tirar o print aí, como ele falou, você pode ir lá no YouTube, relembrar aí como foi que ele fez a questão anterior e tentar resolver essa questão de agora, tá bom? Esse é o segundo melhor jeito de você aprender.
é praticando, porque o primeiro jeito é ensinando, beleza? Um cheiro no coração e até a nossa próxima aula. Show de bola, Pedro. Aí, Pedro já deu spoiler aí como fazer, gente. Você não pode perder não, hein? Já tem um retângulo aqui, tem uma figura aqui, que eu não vou dizer se é quadrado ou retângulo, você que vai me dizer. Ó, só vou dizer que aqui é 12, esse é igual a esse, você vai me dizer se é quadrado ou retângulo. E aqui tem um triângulozinho, ó, que aqui a base é 8 e esse lado é semelhante a esse. Então, meus amores, cheiro pra vocês e até as cenas do próximo capítulo. Tchau!